Ele não está aqui só para jogar, ele está aqui para humilhar quem quer que apareça na frente dele. Já enfrentou futuros membros do Hall da Fama, alguns dos maiores jogadores que esse esporte já viu nos playoffs. Mas nada disso importa. Se você estiver do outro lado da quadra, é bem provável que acabe entrando para a lista, porque ele não teme ninguém. A reputação, os prêmios, o nome estampado na camisa, nada disso o intimida. Ele só quer adicionar mais uma vítima. How would you describe your mentality and how it's evolving, Anthony? I just want to kill everything in front of me, man. That's the main thing. Anthony Edwards está em busca da imortalidade no basquete, e esses são os gigantes que ele derrubou pelo caminho. Depois da segunda melhor temporada regular da história da franquia, o Minnesota Timberwolves chegou aos playoffs de 2024 como o terceiro colocado do Oeste, e logo de cara, o adversário era pesado. Phoenix Suns com Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal. Um trio tão talentoso que muitos ainda os consideravam favoritos na série, mesmo sendo a sexta melhor campanha. O mundo da NBA esperava um domínio dos Suns. Afinal, eles haviam massacrado Minnesota na temporada regular, mas estavam prestes a conhecer um novo demônio. Um demônio para o qual ninguém estava preparado. O Anthony Edwards dos playoffs. Desde o primeiro jogo, Ant deixou claro: não havia resposta para ele nessa série, pontuando de todos os jeitos, acertando bolas de 3, matando no mid-range e acertando a cesta sem medo. Nem mesmo seu ídolo Kevin Durant estava a salvo. Edwards around the double team, got a look, Butter, Ant-Man in full effect. Really, I mean, this is surprising, but he went at it. Ant-Man here led the NBA in. Oh, nice hands. Oh, Edwards, it's showtime, room service. Anthony Edwards estava em uma missão e o Phoenix Suns era apenas mais um obstáculo no caminho. No jogo 1, ele marcou 33 pontos, provocou, falou alto e liderou uma vitória esmagadora. The little back and forth with Kevin Durant there in the third quarter. How fun is that, and what do you make of the atmosphere tonight? I think everybody here knows that's my favorite player of all time, so that was probably one of the best feelings ever in my whole life, for sure. No jogo 2, continuou o show. Um toque em Bradley Beal, jogadas decisivas sobre Durant, e o Timberwolves abriu 2-0 na série. Algo que ninguém esperava. Anthony Edwards estava mostrando para o mundo do basquete que ele não estava ali para brincar, mas o trabalho ainda estava longe do fim. Indo para Phoenix, Minnesota tinha a chance de acabar de vez com a moral do Suns. E isso era tudo que Edwards queria. No último quarto, ele marcou 18 dos seus 36 pontos. Ninguém conseguia marcá-lo. Placar da série, 3-0 para o Wolves. Podia encerrar, estava acabado. Stars bring their best when the best is required. You had 18 of your 36 in the fourth. It appears that there's another gear you're finding in terms of confidence, in terms of patience, knowing when it's time to put your foot on the gas. How would you describe your mentality and how it's evolving, Anthony? I just want to kill everything in front of me, man. That's the main thing. Pretty much. That's all it is to it. That's it? All right, well... No jogo 4, Anthony entrou com a mesma mentalidade. Matar tudo pela frente. Começou devagar e Phoenix tentou reagir, sonhando em forçar um jogo 5. Mas era só o calm before the storm. A calmaria antes da tempestade. No terceiro quarto, Edwards explodiu. Acertou 4 bolas de 3 seguidas e aniquilou a defesa do Suns junto com qualquer esperança de sobrevida. O Timberwolves retomou o controle e nos últimos 12 minutos, Ant foi imparável. Ele encerrou a série de forma dominante, deixando claro quem mandava ali. O mundo da NBA duvidou de Minnesota, mas Anthony Edwards fez todo mundo acordar. 3 superestrelas eliminadas em uma varrida. So impressed with Ant. My favorite player to watch is going to be somebody I'm following for the rest of his career. Foi a primeira vitória em série de playoffs do Timberwolves em 20 anos. Um momento histórico para a franquia, entregue por Anthony Edwards. Mas o próximo desafio era ainda maior. O atual campeão, liderado pelo Nikola Jokic, o MVP da liga, e o monstro dos playoffs, Jamal Murray. Ninguém esperava muito do Minnesota Timberwolves na série anterior, e para ser sincero, esperavam ainda menos nessa. Mas é exatamente nessas horas que o Ant-Man se torna mais perigoso. Desde o momento em que a bola subiu, ele era o melhor jogador em quadra. Tinha controle total do jogo, dominando dos dois lados da bola. Todo mundo ali queria vencer, mas ninguém queria mais do que Anthony Edwards. No último quarto, quando o jogo apertou, Denver colocou seu melhor defensor para tentar pará-lo. Mas nem isso adiantou. Ele entrou na casa do Nuggets e tomou conta do jogo. 43 pontos, uma atuação digna de MVP. Com isso, Anthony Edwards se tornou apenas o segundo jogador da história da liga a ter 2 jogos seguidos de 40 pontos nos playoffs com 22 anos. O outro, Kobe Bryant.
No jogo 2, o Minnesota foi ainda mais dominante. Os campeões em título estavam completamente perdidos, atrás por duplos dígitos o jogo inteiro, enquanto Edwards acertava arremessos absurdos, contestado por 2 defensores, como se fosse fácil. E para completar, mandou o famoso shrug do Michael Jordan, bem no meio de uma sequência que já fazia o mundo comparar os dois. Mas uma partida em que ele se destacava como o melhor em quadra. Mas então os campeões reagiram. 3 vitórias seguidas para Denver, uma delas mesmo com 44 pontos de Anthony Edwards. De repente, Minnesota estava à beira da eliminação. Ainda assim, Ant não demonstrava medo algum. Yeah, I told him. I said, I'll see y'all motherfuckers for Game 7. Jogo 6, vencer ou ir para casa. Perder simplesmente não era uma opção, e ele jogou como se sua vida dependesse disso, dominando no ataque e na defesa. O time inteiro do Wolves acompanhou seu ritmo, e o resultado foi uma vitória por 45 pontos de diferença. Uma humilhação completa nos campeões. E o que isso significava? Aquele jogo 7 que Anthony Edwards havia prometido estava vindo. Mas o começo do jogo 7 foi um pesadelo para Minnesota. Eles chegaram a perder por 20 pontos no início do segundo tempo. E até então, nenhum time na história tinha vencido um jogo 7 com uma desvantagem tão grande. Mas nenhum desses times tinha Anthony Edwards. O Wolves começou a reagir ponto a ponto, com defesa sufocante, roubo de bola e transições explosivas. Terminadas, claro, com enterradas violentas de Ant. E no final do terceiro quarto, ele isolou o Aaron Gordon, chamou no mano a mano e acertou um arremesso absurdo, cortando a diferença para apenas 1 ponto. Minnesota tinha um momento do jogo nas mãos. No quarto final, os Timberwolves viraram e ampliaram a vantagem. Edwards, no canto da quadra, matou a bola que colocou o time 10 pontos à frente e começou a provocar todo mundo. Jogadores, técnicos, torcida, ninguém escapou. Enquanto isso, Jokic só conseguia reclamar, mas a verdade é que eles desperdiçaram uma vantagem de 20 pontos. E quanto a Jamal Murray, Anthony Edwards deu uma aula dos dois lados da quadra, segurando o armador a 9 acertos em 30 tentativas de arremesso. Um lockdown total, mais 2 nomes adicionados à lista de vítimas de Ant. Pela segunda vez na história da franquia, o Minnesota Timberwolves estava nas finais do Oeste. Anthony Edwards seguia uma sequência absurda, destruindo cada estrela que aparecia no caminho e fazendo isso de forma humilhante. E o próximo desafio, ainda mais estrelas do outro lado. O Dallas Mavericks de Kyrie Irving e Luka Doncic. Mas nos últimos 11 jogos, o Minnesota Timberwolves tinha mostrado ao mundo que não devia ser subestimado. Agora, o time era visto como um verdadeiro candidato ao título, com Anthony Edwards liderando o caminho. Parecia que estavam prontos para algo especial nesses playoffs. Mas então, o Dallas Mavericks apareceu e destruiu todos os sonhos de Minnesota. Luka Doncic simplesmente humilhou o time, acabando com qualquer esperança. E ainda fez questão de provocar. Não era assim que a história de Ant deveria terminar, mas ele não queria esquecer aquilo. Na temporada seguinte, o Minnesota passou por mudanças inesperadas. Karl Anthony Towns foi trocado com o New York Knicks, em uma negociação que trouxe Julius Randle e Donte DiVincenzo. Uma movimentação muito criticada e que continuaria sendo questionada ao longo da temporada. Depois de uma campanha incrível em 2024, o time caiu de rendimento, vencendo 7 jogos a menos que no ano anterior. Eles entraram nos playoffs no último dia da temporada regular, e o prêmio por isso, Los Angeles Lakers na primeira rodada. Mas não era um Lakers qualquer. Agora, o time era liderado não só por LeBron James, mas também por Luka Doncic, o mesmo cara que tinha acabado com Minnesota um ano antes. Anthony Edwards queria vingança, mas ninguém acreditava. Todos os 10 analistas da ESPN apostaram no Lakers para vencer a série. White side, backside, sunny side, Lakers in 5. It doesn't matter. Chris Paul, Cliff Paul, Jake Paul, Logan Paul. Lakers in 5 now, Chris. Phoenix Sun, Capri Sun, Mohegan Sun. The sun about to set. And Lakers in 5. How about this? How we do you like this here? Serge Ibaka, Chewbacca, Waka Flocka. Lakers in 5. O Minnesota era total azarão, exatamente como o Ant gosta que seja. No jogo 1 em Los Angeles, Minnesota dominou completamente. Anthony Edwards cozinhou Luka Doncic toda vez que teve a chance. Era algo pessoal e ele deixou isso bem claro. Vitória enorme no primeiro jogo, mas ainda faltavam 3 para derrubar mais um gigante. No jogo 2, o Lakers empatou a série, e de volta a Minnesota no jogo 3, o Wolves tinha a chance de retomar o controle. E foi aí que Anthony Edwards entrou em modo assassino. Edwards pulls back. Conley fakes the pass, now kicks it out. Edwards wide open, chance to set, nails the 3. Edwards gets in the paint, layup strong and good. Stolen by Edwards. Drives inside on the slam. Oh, what a finish from Anthony Edwards. Ele estava em missão, provando que era um dos jogadores mais letais da liga. Mesmo com o Lakers lutando até o fim e empatando o jogo no último quarto, Ant entrou para matar. Steps back, three-pointer, puts it in. James on him. Edwards drives, gets inside, layup, banks it home. Edwards
against Finney Smith. Step back, jump shot, got it! Anthony Edwards, another clutch shot. Largest lead of the game. O Minnesota precisava de alguém para decidir, e Anthony Edwards fez o que sempre faz. Entregou. Coloque qualquer defensor na frente dele, ele vai ser triturado. Porque quando chega os playoffs, esse cara se transforma num demônio de verdade. No jogo 4, esse cara mostrou toda a sua força. Foi implacável, imparável, um assassino dentro de quadra. O Lakers tentou de tudo na defesa, mas Anthony já havia decidido que aquela noite seria dele. E quando isso acontece, não tem volta. Edwards tries again. Edwards hits again. Hachimura once again switched up on Edwards. Leans in, little sidestep, knocks it in. Edwards puts up a three. It's good. Anthony Edwards once again. Edwards electricity here in game 4. Resultado, 43 pontos, sendo 16 no último quarto, para colocar o Minnesota com 3-1 na série. E no fim do jogo, Andy só teve elogios aos companheiros. Nada de arrogância, só liderança. What are you feeling right now? Nas Reed, J.D. McDaniels, Dante DiVincenzo. Man, them boys came up big in the clutch time. Um ano antes, Luka Doncic havia eliminado o Minnesota dentro da casa deles em apenas 5 jogos. Agora, Anthony Edwards devolveu o favor. Mesmo em uma partida discreta com baixo aproveitamento, o Wolves venceu com garra e defesa sólida. A vingança estava completa. Luka Doncic caiu, mas 2 estrelas foram adicionadas à lista do ceifador do basquete. They said Lakers in 5 and the Wolves won in 5, so I think that makes it feel 10 times better. Batman, Superman, Lakers in 5. I'm walking. I'm minding my business, man. How y'all gonna be fucking with me? I just sent y'all home. Tyler, how they gonna do that? They be talking shit. Man, they been talking shit all week. Hey, all the analysts said what they say? Lakers in 5. And then look, when we was up 3-1, they said Lakers in 7. And they said go to hand today. Ninguém achava que Minnesota seria capaz, mas parece que todos se esqueceram de quem é Anthony Edwards. Com apenas 23 anos, Anthony Edwards já carrega uma lista absurda de vítimas nos playoffs. Não existe um único jogador na liga que o assuste. Ele não teme ninguém, e seu objetivo é claro, continuar dominando a NBA, derrubando uma estrela de cada vez. Definitely going back to the playoffs and going further in the playoffs to go versus the Warriors. I want to play the Warriors. I want to get to the Warriors. Wherever they at, I want to get to them. Why the Warriors so much? I mean, because Draymond talks so much trash. O próximo adversário era a dinastia mais recente da NBA, o Golden State Warriors. E Anthony Edwards queria adicionar Stephen Curry, Jimmy Butler e Draymond Green à sua lista. No jogo 1, o Warriors acabou vencendo, mas com uma fatalidade. Stephen Curry se machucou e não voltaria para a série, a menos que fosse para o jogo 6. Mas é claro que Anthony Edwards não ia deixar isso acontecer. O Wolves destruiu o Warriors e venceu os 4 jogos seguintes, e Edwards teve média de 26,8 pontos por jogo e uma destruição total do time da Califórnia. Skips to Edwards, and Edwards gets some time and swishes home. Points, 8 of 8 at the line, 2 seconds left. Edwards, long three, and Anthony Edwards beats the buzzer with a triple. Na rodada seguinte, ele acabou sendo eliminado pelos campeões, o Oklahoma City Thunder. Mas a nova temporada começou e Edwards com certeza virá com sede de vingança para adicionar mais lendas à sua lista de eliminação. Será que o OKC Thunder e Shai Gilgeous-Alexander serão os próximos da lista?